Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos à segunda aula da nossa Masterclass de recuperação de créditos tributários. Bom, pelo que eu vi dos comentários de vocês aqui na nossa plataforma, vocês gostaram da primeira aula, fico muito feliz com isso. A primeira aula que a gente trouxe os conceitos gerais da recuperação de crédito tributário, a importância da recuperação de créditos e os mecanismos, as vias que a gente tem para restituir um tributo indevidamente pago. A gente falou da esfera administrativa, falou da esfera judicial e falamos especialmente que você, mesmo que não tenha experiência, pode sim aprender do zero e trabalhar com esse produto de recuperação de créditos tributários, que, como nós vimos na aula passada, é um produto extremamente lucrativo para os contribuintes que vão restituir esse tributo e, consequentemente, para você, profissional, que está oferecendo esse tempo de serviço. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, não perde tempo e vai lá na nossa primeira aula, tira todas as suas dúvidas e continua deixando os comentários, tanto da primeira aula, quanto também dessa aula que a gente vai começar a partir de agora. Gente, hoje a nossa abordagem vai ser um pouco diferente, porque apesar de eu ter falado para vocês que existem oportunidades de recuperação de crédito, tanto pela via administrativa quanto pela via judicial, na primeira aula eu não entrei em detalhes em relação a essas oportunidades, né? A gente tratou dessas possibilidades de forma muito genérica. Hoje não. Hoje, nessa aula, a gente vai tratar de forma mais específica sobre as oportunidades que se apresentam para os profissionais que atuam nessa área e, consequentemente, para os contribuintes. Vamos comigo? Vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide para que a gente possa estudar isso junto. Vamos lá? Pronto. Estão todos vendo aqui o slide? Deixa eu colocar aqui uma apresentação para vocês. Isso. Pessoal, a primeira oportunidade sobre a qual eu quero falar hoje é uma oportunidade que eu até já mencionei na nossa primeira aula, mas agora eu vou entrar um pouco mais a fundo, que diz respeito a uma recuperação de crédito voltada para as empresas do Simples Nacional. É por aí que nós vamos começar, tá? Essa recuperação de crédito, pessoal, é uma recuperação que pode ser utilizada por quem revende, seja no atacado, seja no varejo, produtos que estão sujeitos ao recolhimento monofásico do PIS e COFINS ou recolhimento do ICMS na modalidade da substituição tributária. Eu elenquei aqui, gente, as principais atividades, as principais empresas que são optantes pelo Simples Nacional e podem se beneficiar dessa espécie de recuperação tributária. O que nós precisamos saber é que o PIS e COFINS, vou começar falando do PIS e COFINS, né, gente? Ele pode ser recolhido de forma monofásica, né? A chamada monofasia. Se a gente pegar o exemplo de uma drogaria, né, que é uma dessas atividades aqui que a gente pode enquadrar nessa recuperação de crédito, eu posso dizer para vocês que, por lei, o PIS/COFINS referente aos medicamentos e outros produtos também que são vendidos na farmácia, eles são recolhidos lá pela indústria, no início da cadeia, né? Então, tanto o PIS quanto o COFINS, eles são recolhidos na modalidade monofásica. É como se fosse uma retenção do tributo referente a toda a cadeia. E não só farmácia, né? Todas essas atividades que eu coloquei aqui para vocês, elas têm sim produtos que estão submetidos à modalidade monofásica do PIS/COFINS. Da mesma forma que o PIS/COFINS, nós temos a questão do ICMS. O ICMS, ele também pode ser inteiramente recolhido, pessoal, lá no início da cadeia.
geralmente é também um industrial, a indústria que faz a retenção do ICMS na modalidade da substituição tributária, de forma que ele recolhe esse ICMS, retém e recolhe o ICMS relativo a todo o resto da cadeia, né? Atacado, varejo, até chegar no consumidor final. Então, esse ICMS ele já é pago no início da cadeia. Bom, eu falei para vocês que tanto o PIS/COFINS monofásico quanto o ICMS na substituição tributária, eles são recolhidos no início da cadeia. E nós sabemos que as empresas do Simples Nacional, elas têm um recolhimento unificado dos tributos federais, por meio do DAS, né? Não teria sentido, gente, que essas empresas que comercializam esses produtos, que já tiveram a sua tributação realizada no início da cadeia, seja do PIS/COFINS, seja do ICMS, elas ofereçam novamente a tributação à Receita com esses produtos, a tributação no Simples Nacional, né? Como eu coloquei, no início da cadeia já houve a retenção desses tributos, PIS e COFINS, modalidade monofásica, e ICMS, ST, pela substituição tributária. Não seria lógico, nem justo, que esses produtos, quando revendidos por essas empresas que a gente acabou de tratar, eles fossem novamente, pessoal, objeto de tributação de PIS, COFINS ou de ICMS, ST. Então, esse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês no slide é exatamente, né, para que vocês consigam enxergar melhor um expurgo, né, uma não tributação desses produtos submetidos à monofasia do PIS/COFINS ou à substituição tributária do ICMS, tá? Quando do preenchimento do PGDAS, quando do oferecimento da receita do Simples Nacional à tributação. Vejam aqui, vocês, que aqui é um exemplo, tá, pessoal? Lógico, isso aqui é um exemplo, mas um contribuinte que tem uma receita de R$ 150 mil com produtos que já foram submetidos à tributação do PIS/COFINS monofásico ou do ICMS-ST, eles não vão ter que oferecer essa receita à tributação dessas contribuições PIS e COFINS e nem do ICMS. Então, essa receita não vai ser atingida pela hipótese de incidência desses tributos. PIS e COFINS, vejam que aqui a gente zerou o recolhimento, né, o pagamento desses tributos, e zeramos também o pagamento do ICMS. É lógico, gente, que ao possibilitar ao seu cliente, ao seu contribuinte, né, a quem você está prestando assessoria, promover a retirada, né, dessa receita da base de cálculo do PIS, COFINS e do ICMS no Simples Nacional, você vai estar possibilitando ao seu cliente realizar uma economia tributária imediata, né? E vejam, é muito comum que nós percebamos no mercado que essas empresas aqui que a gente está colocando no slide, elas não fazem esse procedimento expurgatório, ou seja, esse procedimento de retirar essa receita da base de cálculo aqui do COFINS, do PIS e do ICMS. Então, se elas não fizeram isso, gente, no passado, significa dizer que elas vêm pagando PIS e COFINS e vêm pagando ICMS sobre essas receitas que já foram tributadas. Esses produtos já foram tributados no início da cadeia. Então, não seria lógico nem justo tributá-los novamente. E se o cliente, se o contribuinte não vinha deixando de pagar esses tributos, significa que ele pagou desnecessariamente, pagou o tributo de forma indevida, fez um recolhimento a maior. E diante disso, como nós vimos lá na nossa primeira aula, o artigo 165 do Código Tributário Nacional permite que o contribuinte se restitua também desses valores aqui de PIS e COFINS e de ICMS pagos a maior quando a empresa é optante pelo Simples Nacional. E vejam, essa restituição toda, gente,
ela acontece de forma administrativa, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento de uma ação judicial. Eu não preciso ir até um juiz de direito pedir para que esse direito da empresa seja reconhecido. As normas, né, já legais, as leis que nós temos no nosso ordenamento, elas já permitem que esse contribuinte vá até o portal do Simples Nacional e faça o pedido de restituição referente tanto ao PIS e COFINS que ele pagou a maior, quanto ao ICMS. Lógico, existe um procedimento, mas isso é tudo feito de forma eletrônica e sem a necessidade de ajuizamento de ação judicial. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para ver como é que funciona esse procedimento na prática, como é que trabalharia isso, mas calma, a gente vai ver isso na prática na nossa próxima aula, que evidentemente você também não pode perder. O que eu quero chamar a atenção sua agora nessa aula é que esse procedimento é viável, ele é rápido, porque o contribuinte que pleiteia essa restituição, ele recebe o dinheiro na conta bancária, gente, em até 60 dias, essa é a média, 60 dias para pagamento desses valores pleiteados de volta, tá? E principalmente, que é um procedimento que, em você detendo o conhecimento, você vai sim ter condição de fazer sozinho. Não necessariamente você precisa atuar na área tributária, na área fiscal. É você conhecendo o procedimento, você vai sim ter condições de oferecer esse serviço no mercado e colher bons frutos desse trabalho. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente trabalha com recuperações, com restituições, mesmo para as empresas do Simples Nacional, de valores expressivos, tá? Bom, como a prática dessa questão fica para a próxima aula, eu já vou falar aqui para vocês sobre outra possibilidade de recuperação de crédito tributário. Só que dessa vez a gente sai da esfera administrativa e vai para a esfera judicial. Gente, a Lei 8.212 de 91, ela prevê o pagamento da chamada contribuição previdenciária patronal. Quem que paga contribuição previdenciária patronal sobre a folha hoje, gente? As empresas optantes pelo lucro real, pelo lucro presumido, e também as empresas do Simples Nacional que estão enquadradas lá no anexo 4, fazem o pagamento dessa contribuição por fora. Então, o artigo 22 dessa lei 8.212, ele nos mostra que estabeleceu-se por lei uma alíquota de 20%, pessoal, referente a essa contribuição previdenciária patronal. Então, se você tem um cliente que tem uma folha de salários, por exemplo, no valor de 100 mil reais, nós podemos dizer que ele vai pagar 20 mil reais de contribuição previdenciária patronal, a contribuição previdenciária da empresa, né? Não é pouco, é um encargo bem considerável. Agora vejam que a lei, esse artigo 22 aí, o inciso 1, nos diz que essa contribuição previdenciária, gente, ela vai incidir sobre o total de remunerações pagas aos empregados e aos trabalhadores avulsos. O que é que acontece? Algumas verbas trabalhistas, de natureza trabalhista, elas não têm a natureza de remuneração. E por não terem a natureza de remuneração, elas não podem sofrer a incidência dessa contribuição previdenciária que a gente acabou de estudar, tá? E o que eu vou passar a mostrar para vocês a partir de agora é exatamente quais são essas verbas que não devem sofrer a incidência da contribuição previdenciária patronal. Lembrando para vocês o seguinte, que quanto maior a folha de salários da empresa, gente, e quanto maior for o ritmo de demissões dela, né, quanto mais demissões ela fizer, melhor vai ser para aplicar essa tese, essas ideias que eu estou compartilhando com vocês agora. E é importante também dizer que aquele contribuinte que paga a chamada contribuição substitutiva,
a CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ele também não se enquadra aqui nessa tese que a gente está discutindo, porque, afinal, essa tese serve para desonerar o contribuinte da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha. E quem paga CPRB não paga contribuição sobre a folha, paga sobre a receita bruta, como o próprio nome da contribuição já diz. Tá? Agora vejam, e esse material vai estar disponível para vocês, as verbas sobre as quais não há incidência dessa contribuição previdenciária patronal. A começar, gente, pelas verbas previstas lá no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212. Esse artigo 28, especificamente no parágrafo 9º, vai nos trazer uma série de verbas sobre as quais não deve incidir a contribuição previdenciária patronal. Vejam que já é uma disposição da própria lei. Uma segunda verba sobre a qual não incide a contribuição patronal, o auxílio-doença, gente. Quando um funcionário ele se afasta por motivo de auxílio-doença, os 15 primeiros dias do salário dele, quem paga é a empresa. É a empresa, o empregador que vai pagar. Então, sobre esse pagamento dos 15 primeiros dias, referentes a afastamento por auxílio-doença, não há incidência de contribuição previdenciária patronal. Isso aqui não está previsto na lei, gente, mas o Superior Tribunal de Justiça, como vocês podem ver aí na tabelinha de vocês, já julgou esse assunto em sede de recurso repetitivo, né? E nós vimos no vídeo anterior que o efeito do recurso repetitivo é dar maior segurança jurídica à matéria. Até porque, quando algo é decidido em sede de recurso repetitivo, os juízes de primeira instância e os juízes de segunda instância dos tribunais, eles são obrigados a seguir o entendimento do STJ. Outra verba, gente, o aviso prévio indenizado, que é quando uma empresa demite um funcionário e não deixa que ele cumpra o aviso prévio de 30 dias, ela paga pelo aviso. Nesse caso, nós já temos entendimento até da Receita Federal favorável ao contribuinte, favorável à não incidência dessa verba. Então, vejam que é algo pacificado. E, especificamente no caso do aviso prévio indenizado, o contribuinte sequer precisa ir à justiça. Porque eu só vou brigar na justiça, gente, em relação àquelas matérias que eu sei que a Receita não concorda. Se a Receita concorda, né, com o não pagamento da contribuição previdenciária sobre o aviso indenizado, eu já posso, de imediato, parar de pagar a contribuição patronal sobre essa rubrica, sobre essa verba que é o aviso prévio indenizado. E mais, e vale para todas as verbas que a gente está falando aqui. O contribuinte pode, sim, pleitear judicialmente a restituição dos últimos 60 meses de contribuição previdenciária que ele pagou sobre esse aviso. Repito, em relação especificamente ao aviso indenizado, gente, o contribuinte sequer precisa ir para a justiça para pleitear essa restituição. Por quê? Porque a Receita concorda com a não incidência da contribuição previdenciária sobre essa verba. Deixei aí a solução de consulta COSIT 143 de 2019, para que vocês vejam que o que eu estou dizendo é verdadeiro. Todas essas coisas estão devidamente fundamentadas em relação à não incidência da contribuição previdenciária. Outra coisa, o auxílio alimentação. Então, o auxílio alimentação que a empresa paga aos seus funcionários, seja em ticket ou in natura, por meio de cestas básicas, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Mesmo que essa empresa não seja participante do PAT, né, do Programa de Alimentação do Trabalhador. Agora, muito cuidado, porque enquanto o auxílio alimentação entregue em ticket ou in natura, por meio de cestas básicas ou alimentação no local da empresa, não geram a incidência da contribuição previdenciária, gente, patronal,
Se esse auxílio for pago em dinheiro, em pecúnia, tá? Aí é o contrário. Aí, nesse caso, haverá a incidência da contribuição patronal. Então, eu retorno ao alerta da aula anterior, no sentido de que é importante que a gente conheça essas oportunidades, tanto para poder restituir tributos indevidamente pagos, as parcelas que foram indevidamente pagas sobre essas verbas, quanto principalmente para, a partir de agora, você ter uma nova postura, inclusive de consultoria em relação ao seu cliente, né? Se tiver que pagar auxílio alimentação, que seja em ticket ou in natura e não em pecúnia, tá? Porque se for em pecúnia, como eu falei, vai ter incidência da contribuição patronal. Outras verbas, as chamadas folgas não gozadas, que é quando o empregador paga o empregado por folgas que ele deixou de gozar, tá? Um abono pago em parcela única, tá, gente? Vejam que aqui eu estou deixando bem explicado para vocês, embaixo das tabelas, do que é que se trata essa verba. Eu sei que nem todo mundo tem prática com direito trabalhista e conhece essas verbas trabalhistas, né? Até mesmo quem atua na área fiscal tem um pouco de dificuldade, porque isso é mais voltado para o DP. Mas está diretamente ligado ao fiscal. Por quê? Porque sobre verbas trabalhistas, gente, sobre salário, sobre remuneração, incide contribuição previdenciária. Eu preciso entender dessas verbas para que eu saiba sobre quais delas não incide a contribuição previdenciária patronal, tá? Como é o caso também da PLR, a participação nos lucros e resultados. A lei ela estabelece alguns critérios para que não haja essa incidência de contribuição previdenciária patronal sobre a parcela PLR, né? E você vai verificar com calma a lei 10.001 de 2000, tá? Abono assiduidade, quando o empregador gratifica o seu funcionário pela assiduidade, pela frequência. O chamado abono de férias, né, que é a chamada compra de férias, quando o empregador vai lá e compra um terço, que é o limite que ele pode comprar das férias do empregado. E as chamadas férias indenizadas, que são aquelas férias que não foram gozadas pelo empregado e que são pagas a ele quando o contrato de trabalho é rescindido. Tá? Essas férias indenizadas, inclusive, estão previstas lá no artigo 28 da Lei 8.212, que foi por onde a gente começou a apresentação aqui na tabela, dizendo que lá no parágrafo 9º desse artigo 28 tem várias verbas sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária. Então, vejam que é um assunto atual, que pode gerar muita economia tributária e, consequentemente, pode agregar valor. Vejam vocês que, uma vez detendo o conhecimento, gente, uma vez entendendo como é feito o procedimento, você também pode fazer, né? Você não precisa ter trabalhado com a parte fiscal, com o direito tributário a sua vida inteira para conseguir oferecer esse tipo de produto no mercado, para conseguir ter lucros com esse tipo de trabalho, tá? Auxílio creche, auxílio maternidade, que foi agora recentemente julgado pelo STF, né? A não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio maternidade, o contribuinte ganhou essa discussão no STF, e também o auxílio educação, que é quando o contribuinte paga para custear a educação dos funcionários, tá? Então, não são poucas verbas, são muitas verbas. Não daria tempo, evidentemente, o nosso tempo é muito curto para uma masterclass, uma aula de masterclass, de eu colocar para vocês sobre quais verbas há incidência de contribuição previdenciária, tá? Então, essas são as principais verbas sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária patronal. E agora, sem perder muito tempo, eu já passo para outra possibilidade, outra oportunidade, que é a exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Pessoal, muitos de vocês que estão nos assistindo provavelmente já ouviram falar dessa tese, até porque ela é conhecida como a tese do século.
E por que que ela é conhecida como a tese do século? Porque o impacto financeiro dessa tese é enorme, né? Para vocês terem uma ideia, a União estima que vai perder aqui com essa tese da exclusão do ICMS apenas, da base de cálculo do PIS e COFINS, aproximadamente 250 bilhões com B de bola. Então, é muito dinheiro, não é pouco, e é lógico que o profissional que aplica essa tese, conhece essa tese e vai ao mercado oferecer essa tese, ele tem grandes chances de ter ganhos expressivos, tá? E quais são os clientes em potencial para essa tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS? Primeiro, gente, essa tese ela não se aplica a quem é optante pelo Simples Nacional. Ela vai se aplicar às empresas optantes pelo lucro real e pelo lucro presumido. Portanto, as que recolhem tanto no regime cumulativo, PIS e COFINS, como no regime não cumulativo, tá? É uma consequência lógica dessa tese que, para que você possa utilizá-la, o seu cliente, o contribuinte que você está assessorando, ele também seja contribuinte do ICMS. Afinal, estou tratando de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, tá? E vejam, como o PIS e COFINS são tributos que incidem sobre a receita bruta ou sobre a receita bruta operacional, quanto maior o faturamento, maior vai ser a recuperação que você vai poder fazer, tá? Então, é uma equação diretamente proporcional. Quanto maior o faturamento, maior será a recuperação de crédito referente ao PIS/COFINS nesse caso. E vejam que essa tese, gente, ela surgiu, ela foi julgada, né, pelo STF em 2017, o acórdão foi publicado, a decisão do STF foi publicada em outubro de 2017, porque o contribuinte foi até o Supremo Tribunal Federal, na verdade o leading case, né, o caso que gerou essa decisão aqui do STF é de um contribuinte do Paraná. E ele foi até o tribunal argumentando o seguinte: olha, STF, quando eu vendo uma mercadoria por R$ 100, dentro aqui do valor da minha mercadoria, do preço da minha mercadoria, tem R$ 18, eu vou considerar aqui 18, tá, gente? Para facilitar nosso cálculo. Tem R$ 18 de ICMS. E o que é que acontece? Esses R$ 18 de ICMS, que estão embutidos no preço da minha mercadoria, eu não fico com esses R$ 18. Eu repasso esses R$ 18 inteiramente ao fisco, ao Estado. Na verdade, esses R$ 18 são apenas um ingresso de caixa, um trânsito contábil para mim, porque eles não se incorporam ao meu patrimônio. Como eu passo esses R$ 18 para o fisco estadual, para o Estado, na verdade, só me restam R$ 82. Se só me restam R$ 82, significa dizer que só esses R$ 82 é que se incorporam ao meu patrimônio e, portanto, só esses R$ 82 é que devem ser considerados como receita. Eu não posso pagar PIS e COFINS sobre esses R$ 100 aqui. Eu tenho que pagar PIS e COFINS sobre os R$ 82. Eu tenho que expurgar a parcela referente ao ICMS. Então, o contribuinte obteve essa decisão em sede de repercussão geral, o que, consequentemente, dá maior segurança jurídica também ao caso, porque vincula os juízes das instâncias inferiores a adotar esse mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, pessoal, de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, como é que ficou uma operação antes e depois dessa decisão do STF que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Vejam vocês que eu estou tratando aqui de um contribuinte que recolhe o PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, né? Paga, portanto, 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Antes da decisão do STF, e agora eu vou ver com vocês essa linha aqui laranja, né? Antes da decisão,
considerando uma operação com valor de mercadoria de R$ 1.000, eu considerei o ICMS da operação própria de R$ 180, o valor total da nota 1.000 e a base de cálculo do PIS e COFINS antes da decisão do STF, nesse caso, seria de R$ 1.000. E é lógico que sobre essa base aqui vão incidir as contribuições PIS e COFINS. O que é que mudou com a decisão do Supremo Tribunal Federal? Depois da decisão aqui, vamos ver essa linha verde. O valor da mercadoria igual, R$ 1.000. O valor do ICMS também, 180. O valor total da nota, o mesmo. O que mudou para nós, depois da decisão do STF, gente, é a base de cálculo do PIS e COFINS. Vejam que a gente expurga da base os R$ 180 de ICMS. Então, ao invés de considerar como base de cálculo do PIS e COFINS os R$ 1.000, ou seja, considerando o ICMS como parte da receita ou faturamento, a gente agora tira esse valor do ICMS e a base de cálculo do PIS e COFINS passa a ser de R$ 820. E lógico, gente, se a base de cálculo do tributo é menor, é uma consequência lógica que o PIS e COFINS aqui sejam pagos também em valor menor, né? Eles vão ter a sua carga reduzida em relação ao que era antes. Vejam que nesse caso aqui, por exemplo, de COFINS, o contribuinte pagou R$ 76 e agora, com a exclusão do ICMS do PIS e COFINS, ele pagaria R$ 62,32. Isso, lógico, gente, para efeito didático, né? Ninguém vai considerar créditos aqui nesse exemplo que a gente está dando. Agora, vejam vocês que, além dessa segurança jurídica que a decisão do STF confere ao ser dada em sede de repercussão geral, gente, ela possibilita ao contribuinte duas coisas. Aliás, essas duas coisas a gente vem discutindo desde a nossa primeira aula. Então, o contribuinte vai entrar com a medida judicial e tem que entrar, tá, gente? Porque a Receita Federal ela ainda não acatou essa tese. Então, ele entra com a medida judicial e pede para deixar de pagar PIS e COFINS sem o ICMS na base de cálculo, ou seja, daqui para frente ele quer pagar PIS e COFINS tirando o ICMS da base de cálculo dessas contribuições. E em relação ao passado, esse contribuinte vai poder restituir-se do PIS e COFINS dos últimos 60 meses, porque, lógico, se o STF diz que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, significa dizer que esse contribuinte vinha pagando PIS e COFINS a maior nos últimos 5 anos, porque, evidentemente, ele vinha incluindo o ICMS na base de cálculo dessas contribuições. Então, vejam o tamanho da oportunidade que nasceu para o contribuinte a partir dessa decisão do STF. Muito antes da decisão do STF, gente, vários contribuintes já tinham ajuizado essa ação, pleiteando essa restituição e pleiteando também a possibilidade de daqui para frente, ou seja, a partir do deferimento da medida liminar no processo, eles desconsiderarem o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Várias dessas ações, inclusive, já transitaram em julgado, né? Vale lembrar que quando um processo, gente, quando uma tese como essa que a gente está estudando, ela é julgada em sede de repercussão geral pelo STF ou de recurso repetitivo pelo STJ, como foi o caso de algumas verbas indenizatórias que nós acabamos de ver nos slides anteriores, não há mais possibilidade de recorrer ao STJ e o STF. Então, quando um contribuinte entra com um processo dessa natureza, gente, ele vai ser julgado pelo juiz de primeira instância e pelo tribunal de segunda instância. O processo não sobe mais para as instâncias superiores, o que significa uma grande celeridade processual e uma celeridade, evidentemente, no recebimento do crédito por parte desse contribuinte que você está defendendo, tá? Agora, da mesma forma que o contribuinte do ICMS, gente, o contribuinte do ISS começou a pleitear a mesma coisa no STF. Ele ficou ciumento, né? Ora, por que só o contribuinte do ICMS é que pode excluir
o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS? Eu, contribuinte do ISS, né, quando presto um serviço por R$ 1.000, dentro do valor desse serviço tem 5% de ISS embutido. Então, tem aí R$ 50 de ISS. E esse ISS que eu, prestador de serviço, pago, ele vai ser diretamente transportado, né, enviado para o município. Esses R$ 50 de ICMS, nesse exemplo que a gente acabou de dar, não se incorporam ao patrimônio do prestador de serviço. De forma que, no caso do contribuinte do ISS, o PIS e COFINS deveriam incidir sobre 950 e não sobre 1.000, que foi o valor total do serviço dele. Segundo o contribuinte, no entendimento do contribuinte, ele teria que expurgar esse valor do ISS, também da base de cálculo do PIS e COFINS. Gente, e vários contribuintes estão tendo decisões favoráveis em relação à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, você que tem cliente que é prestador de serviço, né? Construtora, escritórios, enfim, todo mundo que paga ISS, gente, com clientes que atuam no ramo da informática também, com prestação de serviço, você tem uma grande oportunidade de oferecer essa tese de exclusão do ISS da base do PIS e COFINS. Lógico, os efeitos financeiros dela não vão ser tão grandes quanto a da exclusão do ICMS, já que, quando a gente trata de ICMS, a alíquota é maior do que, na grande maioria das vezes, a alíquota é bem maior do que a alíquota do ISS, que é só de 5%. Então, os ganhos na exclusão do ICMS são maiores, o que não quer dizer que você possa ou deva desprezar essa recuperação de crédito, essa tese que é uma tese filhote da tese da exclusão do ICMS, né? No sentido de que, ora, se pode excluir o ICMS, também pode excluir o ISS. Seria, portanto, o mesmo raciocínio. Eu quero compartilhar com vocês agora, principalmente para você que está assim, pensando quais seriam os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, uma planilha, tá? Isso vai estar disponível para vocês também, para que vocês rapidamente façam esse cálculo, tá? Essa planilha aqui, basta vocês alterarem os valores, tá, gente? Para que vocês cheguem no valor de economia de PIS e COFINS. Então, imaginem vocês um cliente, um contribuinte, que tem um faturamento mensal, eu não vou considerar 5 milhões aqui, eu vou considerar só 1 milhão, tá? R$ 1 milhão. E esse contribuinte, ele paga PIS e COFINS, a pura PIS e COFINS no regime não cumulativo, portanto, paga 9,25% de PIS e COFINS de débito e tem um ICMS de 18% nas suas operações. Lógico, gente, isso aqui tudo que a gente está tratando em tese, né, para ajudar o entendimento de vocês, né? Cada caso vai ser um caso, tá? Nesse caso específico desse contribuinte que fatura 1 milhão por mês e que recolhe PIS e COFINS com alíquota de 9,25 e ICMS com alíquota de 18, tá? A gente teria aqui, gente, de que recompor a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, antes, se eu considerava uma base de cálculo de 1 milhão, se eu fazia incidir o PIS e COFINS sobre todo o faturamento mensal dele, agora a gente, com esse entendimento que a gente acabou de tratar, a gente retira o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o que faz com que ela caia para R$ 820 mil. A base de cálculo, hein? Atenção, a base de cálculo. E como nós vimos lá na tabela anterior, lógico que se eu reduzo a base de cálculo, eu também vou reduzir o valor a recolher de PIS e COFINS. Vejam que aqui em cima, considerando a base de cálculo, incluindo o ICMS, ele teria pago nesse mês R$ 92.500 de PIS e COFINS. Quando a gente exclui o ICMS da base de cálculo e traz essa base de cálculo para o patamar de R$ 820 mil, o recolhimento de PIS e COFINS também diminui para 75 mil. Tá? Então, vejam que o ganho é expressivo. E aqui eu estou falando, gente, de uma economia mensal
de R$ 16.000. Um trabalho de recuperação de crédito que você vai incrementar, que você vai propor mensal. E uma economia mensal imediata, se você conseguir uma medida liminar que te autorize excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, tá? E se a minha economia mensal é 16.650, a minha economia anual chega a quase R$ 200.000. E vejam, como eu posso pleitear, gente, os últimos 5 anos? Significa dizer que, no caso desse contribuinte que a gente acabou de estudar, ele teria um valor de quase R$ 1 milhão para recuperar. Na verdade, mais de 1 milhão, porque aqui os valores que a gente está tratando são valores históricos. E como nós falamos já na primeira aula, quando o contribuinte vai pleitear um tributo que ele pagou a maior, esse valor pago indevidamente, pessoal, ele tem que sofrer atualização da Selic. Então, a gente pode concluir que, com certeza, o valor de crédito a recuperar desse contribuinte específico é bem maior do que R$ 999.000. Então, fica essa planilha aí para vocês, para que, inclusive, vocês possam utilizar de apoio, né? Com base no regime de recolhimento de PIS e COFINS do cliente de vocês e com base nas operações de ICMS que ele pratica, você já pode sim chegar a um valor pelo menos aproximado do ganho que ele teria. Gente, voltando aqui para o nosso slide, né? Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, nós não temos como abordar todas as possibilidades de recuperação de crédito, nem como detalhar profundamente cada uma dessas teses, né? Mas o meu objetivo hoje era abrir os olhos de vocês para essa grande possibilidade que existe no mercado. Muitas empresas, gente, acreditem, a gente que dá aula, né, no Brasil inteiro, a gente percebe que é uma minoria das empresas que aplica essas teses e, portanto, deixa tanto de fazer economia tributária daqui para frente, como deixa de recuperar um tributo que, por direito, ela poderia recuperar. Então, nós, enquanto consultores, nós, enquanto assessores tributários dessas empresas, prestadores de serviço dos contribuintes, nós não podemos deixar essas oportunidades passar, né? Sob pena de nós não estarmos prestando, inclusive, o serviço como a gente deveria prestar, né? O profissional hoje da área tributária, ele tem que ter uma visão muito mais ampla da empresa e das possibilidades que se apresentam para ela. Então, infelizmente, não dá tempo da gente tratar sobre tudo. Eu até vi aqui alguns comentários de vocês perguntando, né, se existe alguma possibilidade de aprofundar nesse assunto. Nós temos um treinamento nessa área, tá? Mas agora, na Masterclass, a gente em função do tempo que é curto, a gente não consegue ir mais a fundo, dar mais detalhes. Agora, na próxima aula, e vocês não podem perder essa aula, gente, porque vai ser uma aula muito prática, a gente vai, de fato, ensinar para vocês, na prática, como a gente procede a essas recuperações de tributo, tá? Você não pode perder. Próxima aula, eu te espero aqui. Fiquem comigo do jeito que vocês ficaram aqui nessa segunda, até o final. E, por favor, gente, não deixa de colocar o teu comentário, né? Faz o teu comentário, dá o teu feedback, o teu feeling sobre como foi a aula, se você gostou, se você não gostou, o que é que você gostaria de ouvir, né, nas próximas aulas, que a gente, com certeza, vai fazer o possível para atender. E lembrando, você que está assistindo pelo YouTube, vai para a plataforma lá no site empreendedorcontábil.com, assiste por lá também, porque só quem está assistindo pela plataforma, gente, é que vai ter direito ao certificado, tá? O conteúdo é o mesmo do YouTube e da plataforma, mas quem assistir por lá vai ter condição de ter o certificado aqui da Masterclass de Recuperação de Créditos Tributários. Por hoje é só. Eu agradeço a vocês pela participação, pelos comentários, por todo o incentivo, né, que vocês sempre mandam para a gente, isso é muito positivo, tá? E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço para todos vocês.